para a aulinha de hoje. Bom, mais uma vez, pessoal, bom dia. Vamos dar início à aula, que hoje tem bastante coisa para a gente ver. Bom, a aula de hoje é uma das muitas aulas que a gente ainda vai ter a respeito desse tema, que é o tema de funções. Então, tá todo mundo conseguindo ver a tela, né? As funções, elas estão, às vezes a gente não se dá conta, mas ela está muito presente no nosso dia a dia. E a gente faz uso das funções constantemente. Se você vai no mercado, se você vai num posto de combustível abastecer seu carro, na sua vida mesmo, funções matemáticas associadas à biologia, por exemplo, a altura de uma criança variando com a idade, à medida que o tempo vai passando, você vai crescendo. Tudo isso são exemplos de funções. O que é uma função, essencialmente? Uma função é uma relação que se estabelece entre duas variáveis. Por exemplo, se você ingere uma quantidade muito grande de alimentos, o seu peso aumenta. Então, o peso, a massa, no caso, está associada à quantidade de comida que você ingere, por exemplo. A altura de uma criança está associada à idade. Uma criança de 2 anos tem determinada altura. É natural que uma criança de 6, 7 tenha uma altura maior. Se você vai no mercado e você vai comprar meio quilo de carne, você vai pagar um determinado valor. É de se esperar que se você comprar 700 gramas de carne, você vai pagar um valor maior. Então, o preço que você paga está associado ao peso do que você está comprando, no caso da carne. Tudo isso são funções, são relações que se estabelecem entre duas variáveis. Você pode entender como uma transformação. Você vai pegar um número, que vai ser a sua entrada da função, sobre aquele número será aplicada uma lei de construção e aí você vai ter um resultado final. Deixa eu só adicionar aqui que alguém está. Bom dia. Bom, então, isso seria a ideia geral de função. Aí eu trouxe aqui um exemplo, né? Só para meramente ilustrativo. Se você vai no mercado, o quilo do arroz está R$5, por exemplo. Então, a gente pode estabelecer algumas relações, podemos fazer algumas inferências. Vocês concordam que se 1 quilo é R$5, se por acaso eu decidir comprar 2 quilos, eu vou pagar R$10. Se eu decidir comprar 3 quilos, eu vou pagar R$15. 4, 20. Todo mundo concorda com isso? Tranquilo, né? Sim, tudo certo. A gente pode tentar escrever isso de uma forma geral. A gente pode representar isso que está acontecendo através de uma regrinha, através de uma lei de formação. Olha só, vocês concordam então que o preço pago depende do quilo? Se eu comprar 1 quilo, eu vou pagar R$5. Se eu comprar 2 quilos, 10. Então, o preço pago depende da quantidade comprada. E esse termo depende é muito importante. Mais na frente a gente vai definir algumas coisinhas. Mas então, o preço pago depende da quantidade. Eu posso escrever isso aqui então da seguinte forma. Preço é igual a R$5 vezes a quantidade de sacos de 1 quilo de arroz que eu estou comprando. Tranquilo até aí? E aqui eu fiz questão de já tentar trazer a notação comumente utilizada. Quando você escreve P entre parênteses Q, você está dizendo assim, preço no caso, P de preço, Q de quantidade. Então, esse lado esquerdo da equação está falando para a gente o seguinte, preço em função da quantidade. P entre parênteses Q é a notação muito comum para
representar funções, a relação entre duas variáveis. Então, preço igual a 5 vezes a quantidade. Vocês concordam com isso? Essa lei não dá para a gente apenas a forma de calcular 1, 2, 3, 4 quilos. Se você quiser calcular quanto você pagaria por 100 quilos de arroz, bastaria, no lugar de que da quantidade, você escrever 100 e efetuar as devidas continhas. No caso, daria 5 vezes 100, 500. Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo, né? Bom, Sim, sim. Isso aqui já adianto para vocês. Isso é uma função. Não é a única função que existe. Existem várias funções. Hoje a gente vai estudar uma em particular, de muitas que a gente ainda vai ver. Vou trazer mais um outro exemplo. Por exemplo, hoje está muito comum utilizar mais aplicativos como Uber, 99 Táxi ou coisa do tipo, mas ainda existem os taxistas. O taxista, geralmente, o preço que ele cobra, ele tem um valor base, que é chamado de bandeirada, mais um valor que você paga por quilômetro percorrido. Essa bandeirada, esse valor base, você vai pagar se você andar 10 metros, se você andar 1 quilômetro, não importa. Então, é o valor base mais um valor vezes a quilometragem percorrida. Beleza. Apenas a título de exemplo, vamos supor que a bandeirada custa R$6 e o valor por quilômetro percorrido custa R$3. Então, se por acaso você pega um táxi e aí a distância percorrida é 1 quilômetro, você vai ter qual valor que você vai pagar? R$6, que é o valor base, mais 1 vezes R$3. 1 é a quilometragem, valor base, mais 3 vezes quanto você percorreu. Então, se eu percorri 1, 6 mais 1 vezes 3. Se eu percorrer 2 quilômetros, eu vou pagar o mesmo valor base de R$6 mais 2 vezes 3, 2 quilômetros. Se eu percorrer 3 quilômetros, a mesma coisa, 6 mais 3 vezes 3. Está claro a situação para todo mundo? Porque agora, esse exemplo é um pouquinho diferente do exemplo do arroz. E a gente consegue também escrever isso aqui de uma forma geral. De maneira geral, a gente tem que o valor 6 não está se alterando. Ele permanece sempre ali, o mesmo valor. E o 3 vezes, esse outro fator, 3 vezes a quilometragem, esse vai variar. Então, o preço pago vai depender da distância percorrida. De maneira geral, a gente pode escrever isso aqui, equacionar da seguinte forma. O preço em função da distância é 6, que é o valor fixo, que não depende de ninguém, é sempre 6, mais 3 vezes o valor da distância. Todo mundo concorda com isso? Tá claro? Sim. Beleza. Então, todos esses exemplos são exemplos de funções. Aí vamos lá. Alguns conceitos que são importantes para a gente começar a se familiarizar. Eu usei alguns termos só para ilustrar. Quando eu falo, por exemplo, você tem um valor de entrada, a função ela vai pegar um valor de entrada, vai acontecer uma transformação porque você passa aquele valor pela equação. Por exemplo, o que está acontecendo no exemplo do arroz? Você está entrando com um valor. Com qual valor você está entrando? Com o quê? Você está entrando com a quantidade. Está acontecendo alguma coisa. Que coisa é essa que está acontecendo nesse exemplo especial? O que está acontecendo aqui é multiplicar por 5. Então, acontece alguma coisa e você tem um valor de saída. O conjunto de
todos os valores de entrada é chamado de domínio da função. Então, o que é o domínio? O domínio é o conjunto dos valores de entrada. Quando você entra com valor e acontece essa transformação, você tem um valor de saída. Se você entrar com vários valores de entrada, você vai obter vários valores de saída. O conjunto dos valores de saída também recebe um nome especial. Esse conjunto é o chamado de conjunto das imagens da função. Então, e aí tem uma notação característica para representar cada um desses conjuntos. O conjunto dos domínios é representado pela letra D maiúscula e o conjunto das imagens é representado por duas letras, as letras I e M. Até porque a matemática evita fazer certas confusões. Se vocês se lembrarem, se a gente só usasse a letra maiúscula I, a gente já viu que I maiúsculo representa um conjunto numérico muito especial, que é o conjunto dos números irracionais. Então, o conjunto das imagens normalmente é representado como IM. Beleza. Bom, a gente viu que uma função, então, ela vai relacionar sempre dois valores. Você tem uma entrada e para essa entrada você vai ter um determinado valor de saída. A gente costuma... Só um instantinho para aceitar aqui. A gente costuma representar, já que a gente tem sempre esses dois valores relacionados, um valor de domínio e um valor de imagem, a gente costuma representar na forma de par. Esses números estão sempre pareados. No exemplo aqui do arroz, o 1 está associado ao 5, o 2 está associado ao 10, 3 ao 15, 4 ao 20 e assim sucessivamente. No do carro, o 1 estaria associado, aí fazendo as continhas aqui, a gente teria 9, o preço total. O 2, se você fizesse a conta, daria 2 vezes 3, 6, mais 6, 12. Então, o 2 está associado ao 12. O 3 vezes 3, 9, mais 6, 15. Então, 3 associado ao 15. Então, o que acontece? Um valor de entrada está sempre associado a um valor de saída. Então, a gente representa esses valores na forma de par. A gente coloca entre parênteses, o primeiro valor é o valor de entrada e o segundo valor é o valor de saída. Esse par, essa representação é chamada de representação na forma de par ordenado. Perceba, você tem uma ordem, não é de uma forma qualquer. A ordem importa em muito. O primeiro valor é o valor do domínio, é a entrada. O segundo valor é o valor de imagem, a saída da sua função. A ordem é muito importante. Você não pode, ora colocar entrada, saída e depois entrada. Não. Então, a gente costuma representar na forma de par ordenado. E aí, avançando um pouquinho mais até na questão de notação, quando vocês pegarem um livro, a própria apostila do PVS, vocês vão observar que a gente representa com algumas letrinhas características essas entradas e saídas. A entrada de F, a variável de entrada, por que variável? Aí a gente começa a chamar de variável porque nem sempre vai ser 1, 2, 3, pode ser 20, 15, 30, 40, pode ser um número qualquer dentro do conjunto do domínio. Então, o valor de entrada varia dentro das possibilidades do domínio. Como é uma variável, normalmente a gente representa variáveis através de letrinhas. Uma letra muito característica utilizada para representar um elemento do domínio, a variável de entrada, é a letra X. E representando os possíveis valores de saída, como são... Só um minutinho, permitindo aqui. Como tem diversas possibilidades para saída, dependendo do valor de entrada, do valor do domínio, a gente representa também essa variável de saída com uma letrinha comumente utilizada, a letra Y ou F de X, que eu já tinha adiantado para vocês. Por que F de X? F de X significa função de X. E de fato é o que a gente viu. A saída é uma função, ou seja, eu preciso aplicar
uma lei de formação, eu preciso aplicar uma transformação na entrada e a partir da transformação de entrada, ou seja, em função do que entrou, eu tenho uma saída. Por isso, f de x. Vocês vão ver as duas notações, tanto y quanto f de x ou f de alguma outra variável, porque como eu disse, isso aqui é questão de notação. Pode, se você quisesse representar no lugar de x, a, b, c, d, indiferente, mas comumente é utilizado para a variável de entrada x, para a variável de saída y ou f de y. E aí a gente pode caracterizar um pouquinho mais essas variáveis. Eu falei lá no início para vocês se atentarem a uma palavrinha. Quando eu falei do preço do arroz, eu disse o seguinte: o preço depende da quantidade. A quantidade de arroz não depende de nada. Depende, no caso do arroz, do seu dia, do que você vai fazer. Se você decidir comprar 1 quilo, ok, decisão sua. Mas, de uma forma geral, a relação de dependência que se estabelece é o preço depende da quantidade comprada. Diante disso, a gente caracteriza essas duas variáveis. Sempre você vai ter uma variável que depende da outra. A variável, avançando um pouco mais, a variável de saída depende da variável de entrada. Então, o elemento do domínio, o x, o domínio constitui o conjunto das variáveis independentes. O elemento do domínio é o conjunto dos valores de x, que é a sua variável independente. O conjunto da imagem, que constitui os valores de y, ele é o conjunto dos valores que serão assumidos pela sua variável dependente. Beleza, pessoal? Até aí só algumas definições que serão muito importantes. É importante que vocês estejam familiarizados com esses termos. Alguma dúvida? Deixa eu ver se cachorro. Tranquilo? Bom, vamos lá. Então, eu só trouxe uma definição mais formal, então, de função, né? Diante de tudo que a gente expôs aqui, só para sintetizar, dados dois conjuntos, A e B, não vazios, uma relação F de A em B, A é o conjunto do domínio, em B, conjunto da imagem, recebe o nome de aplicação de A em B ou função definida em A com imagens em B, se e somente se para todo x pertencente a A, existe um só y pertencente a B. Ou seja, isso aqui é uma definição formal de função para todo x. Quando você aplicar aquela lei de formação, você vai encontrar um resultado em y. Beleza? Então, avançando um pouquinho mais, já como eu comentei, hoje a gente ia estudar uma função especial. A primeira função que a gente vai ver é a função afim, ou função polinomial de grau 1. E ela é uma função muito característica, talvez vocês já estejam familiarizados com ela. A representação geral de uma função afim é f de x igual a ax mais b. Ou, como eu comentei, ao invés de f de x, muitas das vezes se utiliza também a letrinha y. Então, é muito comum também utilizar y igual a ax mais b. E aqui, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: não se assustem, porque olhando, vocês podem falar assim: poxa, mas eu tenho então 4 variáveis, eu tenho y, a, x e b. Não, isso aqui é a representação geral. A e b são números. Se vocês observarem, as duas funções que a gente já viu são exemplos de função afim. Onde, no primeiro exemplo, o exemplo lá do arroz, f de x igual a 5x. Aí, mais uma vez, é só questão de notação. Eu sei que lá eu tinha colocado p em função de quê? Mas são letrinhas. De uma forma geral, eu posso chamar f de x igual a 5x. Está representando a mesma coisa. O
Quem é o A nesse caso? A é 5. A é o valor, a constante, o coeficiente que vai acompanhar a variável x. Nesse caso aqui, AX. Quem que acompanha o x nesse primeiro exemplo? O 5. Então, A é 5. E não está aparecendo mais ninguém. Se não está aparecendo mais ninguém, é como se ali estivesse somando zero. Ou seja, o B vale zero. Então, de fato, essa aqui, e essa forma de representar y igual a x mais b, é uma forma de representar toda função afim. Se você mudar A e B, você terá funções afim diferentes, mas a representação geral, qual é a carinha de uma função afim que vocês têm que ter na cabeça? É y igual um número que vai multiplicar x mais ou menos um número sozinho. Y igual a x mais b. No segundo exemplo que a gente tinha visto do taxista, a gente tinha lá também uma função que era preço em função da distância, que aqui mais uma vez, puramente questão de notação, vou me permitir trocar o P de D por F de x. Então, F de x igual a 3x mais 6. Está dizendo a mesma coisa que estava dizendo lá com outras letrinhas. E aqui quanto que vale, por exemplo, o A? Nesse exemplo, o A vale 3 e o B vale 6. Mais uma vez, essa representação y igual a x mais b nos atende muito bem. Então, essa é a forma geral da função polinomial de primeiro grau, função afim. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Podemos continuar? Pode continuar. Aí, só para ilustrar, para não ficar muito teórico, eu trouxe um exercício que está até na lista de exercício, não é? E aí, para a gente fazer, esse aqui é bem tranquilinho, um exercício do Enem de 2010. Em fevereiro, o governo da cidade do México, a metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de $24, esqueçam dólares, pode pensar como se fosse reais, por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E, se quiser estender a pedalada, se quiser passar desses 30 minutos, ele paga $3 por hora extra. Pessoal, bem parecido com o que a gente fez lá no arroz, bem parecido com o que a gente fez no taxista. Como é que você representa, então, o valor pago pela utilização da bicicleta quando você utiliza X horas extra? O valor pago por ano. Bom, a gente sabe que a anuidade é $24. Então, por ano, no ano, você vai pagar $24 fixo. Lembra muito o exemplo do taxista. Tem um valor que você usando ou não usando, você vai pagar, que é $24. Beleza, guardem isso. Então eu pago $24. Mas vamos supor que você um belo dia decidiu fazer 2 horas extras. Você pagaria então 24 mais 3 vezes 2. Porque você fez 2 horas extras. De uma forma geral, nem sempre você vai fazer 2 horas. Você pode fazer 1, 2, 3. E aí, olha só, o preço que você vai pagar depende da hora. Se depende da hora, preço depende da hora. Preço variável dependente. Vai ser o nosso y ou o nosso f de x. É a variável dependente. Depende de quem? Da hora. Que seria a nossa variável independente. Então, elemento do domínio. A gente lembra que uma função afim ela tem a carinha y igual a x mais b. O b, aquele cara que não acompanha ninguém, seria aqui o nosso valor fixo, não é? A anuidade.
você sempre vai partir de 24 dólares. Se você não fizer hora extra nenhuma, quanto você paga? 24. Então, f de x é igual a 24 mais alguém. A gente já começa a construir dessa forma. Eu tenho que partir do 24. Então, f de x, pelo menos 24 eu vou pagar. Só isso é suficiente? Não. Se eu andar mais do que o que estava estipulado, eu vou ter que pagar um percentual a mais por esse tempo extra. Quanto que eu vou pagar por esse tempo extra? 3 vezes o tempo extra. Então, 24 mais 3 vezes o tempo. Dessas possibilidades, A, B, C, D ou E, qual que vocês acham que mais se encaixa com o valor que a gente deveria pagar no final das contas? Levando em consideração a possibilidade de fazer hora extra. D de dado, não é isso? Isso, D de dado. Isso, exatamente. Que lá tá bem claro o 24, que a gente sempre paga, porque se vocês observarem, x pode ser zero, pessoal. Porque uma coisa que vocês podem pensar é assim, não, mas se eu não fizer hora extra, eu pago só 24, que é a letra B. Mas a função, ela tem que representar o caso geral. A letra D representa também o caso que você não faz hora extra nenhuma. É só no lugar de x você colocar 0 horas extras. Então, você pagaria só 24, porque 3 vezes 0 daria 0, sobra só 24. Só que esse caso contempla também se você fizer hora extra, o que não acontece no B. No B, se você fizer uma hora extra, quanto você vai pagar? 24, só tem 24 ali. Se você fizer 1, 2, 3, 4, 5, é sempre 24. Então, está correto. Eu não consegui ver quem abriu o áudio, mas está correto. É a letra D de dado. Beleza? Avançando um pouquinho mais, aí vamos lá. Uma função, isso é muito interessante, a gente consegue desenhar uma função, a gente consegue visualizar uma função. E isso é fantástico, a gente consegue fazer isso com funções. Como que a gente faz isso? Como é que a gente desenha uma função? A gente tem, na verdade, esse desenhar uma função é a representação gráfica dessa expressão. A gente consegue fazer isso. Aqui eu convido vocês a construir, a aprender a construir o gráfico da função. Como a gente viu, a gente consegue representar as nossas, essa paridade entre variável independente e variável dependente na forma de par ordenado. A cada entrada eu tenho associado uma saída. Então, para desenhar uma função, a primeira ideia que vem à cabeça, eu queria que vocês concluíssem a mesma coisa, vocês lembram lá da infância, quando vocês pegam, ou se vocês já tiverem filhos, você dá para a criança um livrinho onde tem um monte de pontinho marcado. E aí, no final das contas, a brincadeira é a criança ir ligando aqueles pontinhos e aparece um desenho no final de tudo. O que a gente vai fazer aqui é exatamente isso. Para a gente construir o gráfico, para a gente desenhar a nossa função, a primeira coisa que a gente vai fazer é esse exercício de criança. A gente vai plotar esses pontos, a gente vai marcar esses pontos num plano. Só que um plano muito especial, como eu comentei, uma representação gráfica. Então a gente vai representar esses pontos num lugar chamado plano cartesiano. O plano cartesiano é nada mais, nada menos do que um plano obtido a partir do cruzamento de duas retas perpendiculares. A gente vai chegar lá. Quais pontos que a gente vai colocar nesse plano? Como a gente encontra esses pontos? Bom, se eu quero representar essa função, é de se imaginar que eu vou extrair esses pontos da própria função. E é bem fácil.
A gente vai colocando valores na entrada e vendo qual o valor que sai. Olha só, se eu colocar no lugar de x na entrada o valor menos 3, a gente vai obter como saída, aí eu vou fazer, o primeiro eu vou fazer, para que vocês vejam o que está acontecendo. O que a gente tem aqui, no fim das contas, é isso. Deixa eu copiar esse cara. Melhor. O que a gente tem é isso aqui, ó. Eu vou colocar valores de entrada. Se eu colocar na entrada menos 3. Se eu coloco na entrada menos 3, eu fico com isso aqui, ó. 3 vezes menos 3, 6. A gente sabe que numa expressão matemática, a multiplicação tem preferência em relação à soma. Então, 3 vezes menos 3, a gente já viu também que produto onde dois números têm sinais contrários, o resultado tem sinal negativo. 3 vezes 3, 9. Então, a gente vai ficar com menos 9 mais 6. E aí, aquela regrinha de somar números com sinais contrários, a gente sabe que no final, quem prevalece é o sinal do maior. A gente tem que o maior é 9, então no final a gente vai ficar com o sinal negativo, menos 9 menos 6, 3. Então, se eu entrar com o valor menos 3, a saída é menos 3. Então a gente tem um ponto. Qual ponto a gente tem? Menos 3, 3. E a gente vai marcar isso no nosso plano cartesiano. Só que um ponto, aí convido vocês a recordar da atividadezinha para criança. Se você tiver um pontinho, você não consegue desenhar nada. Você precisa ter vários pontos para conseguir construir alguma coisa e aparecer um desenho no papel. Aqui a gente também vai precisar de vários pontos. Aí eu peguei outros números e substituí na entrada. Aí eu peguei o menos 2. Se você fizer menos 2, aí se vocês fizerem a continha, vocês vão ver que vai dar 0. Se você pegar menos 1, você obtém 3. Se você pegar 0, o 0 está bem claro, né? 3 vezes 0, 0, mais 6, 6. Se você pegar 1, 3 vezes 1, 3, mais 6, 9. Se você pegar 2, 12. Se você pegar 3, 15. Então, aqui eu tenho todos os pares de ponto. Agora eu vou pegar esses pares de ponto e vou colocar no plano cartesiano. Beleza. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Aos pontos? Não. Beleza? Eu vou desenhar esses pontos no plano. Vou marcar esses pontos no plano. Pronto. Peguei e marquei esses pontos no plano. Como eu comentei, a gente tem... um plano... o nosso plano. A gente tem duas retas perpendiculares, que são nossas referências. A gente tem um eixo horizontal, que é o eixo dos elementos do domínio. Os eixos cujos valores são os valores assumidos pela variável x. Esse eixo, ele ganha um nome elegante, ele tem um nome elegante, ele é chamado de eixo das abscissas, né? Aqui é apenas uma definição, beleza? É o eixo das abscissas, o eixo horizontal, o eixo que contém os elementos do domínio. E você tem um eixo vertical, que também tem um nome elegante, que é o eixo das ordenadas. É o eixo onde você tem os valores de imagem da sua função, beleza? Então, o eixo x e o eixo y, ou o eixo f de x. O f de x e y, a gente duas formas de representar a mesma coisa. Aí eu peguei e marquei esses pontos. Olha só, se vocês acompanharem aqui, ó, 3 está para 15. 3 está associado ao 15. Então, eu vim aqui, ó, no eixo horizontal, 3. 3 está associado ao 15. Então, ó, subo aqui em 3. 3. Opa! O 15 está aqui, ó. Então, a gente tem isso aqui. Para ficar bem claro. Um ponto no plano
assim que a gente representa um par ordenado no plano cartesiano. Esse ponto aqui representa esse par, o par 3, 15. Eu fiz isso com todos os pontos que a gente tem aqui. O 2, 12, o 1, 9, o 0x é como se eu não tivesse... O x é o eixo horizontal. Então, caminhar ao longo de x é andar para a direita ou para a esquerda. Beleza? Se eu estou no 0, eu não fui nem para a direita, nem para a esquerda. Eu fiquei parado. O y é o eixo vertical. Então, andar em y é subir ou descer. Se for positivo, você caminha para cima. Se for negativo, você caminha para baixo. Então, 0x, não fui nem para a esquerda nem para a direita. Fiquei parado ali no meio. 6 em y. Como é positivo, eu vou ficar parado no meio, não ando para os lados, mas ando para cima. Então, ando 6 unidades para cima. Então, 0, 6. Menos 1, 3. Menos 1 em x. Em x, positivo para a direita, negativo para a esquerda. Como é menos 1, eu caminho para a esquerda. Então, menos 1, 3 positivo. Menos 1 para a esquerda, 3 para cima. E assim sucessivamente. Aí, pessoal, é igual o exercício que a gente fazia quando criança. É só ligar os pontos. E o que acontece se a gente ligar esses pontos? Se vocês observarem, quando a gente liga os pontos, a gente tem uma reta. Essa reta, inclusive, ela não para aqui. Uma função, essa reta aqui é uma reta contínua. Ela vai embora. Reta contínua. Pessoal, essa é a representação gráfica de uma função polinomial de grau 1. A representação gráfica de uma função polinomial de grau 1 é sempre uma reta. É sempre uma reta. Vai ser sempre a mesma reta? Não. Por exemplo, eu tenho essa reta aqui. Se eu pegar essa reta aqui e fizer isso, ó. Isso aqui é uma outra reta. É uma reta? É uma reta, mas é uma reta diferente. Essa reta vermelha é uma reta diferente da azul. Essa reta representa uma função polinomial de primeiro grau? Ela representa uma função afim? Sim, ela representa uma função afim. Ela representa a mesma função afim que a reta azul? Não. Funções afins distintas são representadas por retas no plano cartesiano, mas retas também distintas. E é isso que a gente vai ver aqui nos próximos exemplos. Mas até aqui, tranquilo? A construção do gráfico, a representação... Tranquilo. Só uma coisa, professor. No caso, se eu dei os valores de x, né, menos 3, menos 2, etc. Se eu posso, por exemplo, inventar números para x e no final o resultado vai dar sempre a mesma reta para essa função? Uma mesma função, essa pergunta é importante. Uma mesma função, você pode fazer de um jeito, a outra pessoa pode fazer de um jeito completamente diferente. Você pode pegar, sei lá, 1, 2, 3, outra pessoa pode pegar 10, 20, 30. A reta vai ser a mesma. A mesma função sempre é representada pela mesma reta. Você tem uma reta distinta se a função for diferente. Agora, o ponto que você escolhe pegar não vai influenciar na representação gráfica. Pode te dar mais trabalho ou não. Aí aqui já fica uma dica. Entendi. Eu gosto de usar valores pequenos. Aqui eu peguei vários valores para que vocês pudessem ver que de fato é uma reta. Mas aí, lá da geometria, para a gente traçar uma reta, de quantos pontos a gente precisa? 2 pontos. Então, você não precisava pegar essa quantidade de pontos. Aqui eu fiz para que a gente ilustrasse. É a nossa primeira aula
a respeito desse tema, mas 2 pontos já seriam suficientes. Então você pode pegar 0,2, outra pessoa pode pegar 2,3 e por aí vai. Mas a função 3x mais 6 sempre terá essa representação, independente da escolha dos pontos utilizados na construção do gráfico. Beleza? Professor, Pode falar. só confirmar, a linha que está na horizontal é o x e a que está na vertical é o f de x ou y, isso? Isso. Perfeito. Ah, tá. Tá bom, só isso. Beleza. Bom, aqui eu trouxe uma outra função. Observa, aqui eu tinha a função 3x mais 6, aqui eu tenho a 2x mais 6. De cara, você percebe que os números mudaram, né? Aqui, a imagem, o x, eu fiz questão de pegar os mesmos valores. Observe que a imagem mudou. Para o mesmo elemento do domínio, a imagem muda dependendo da função, da transformação que você vai fazer. Então, aqui tinha de menos 3 a 15, aqui já foi de 0 a 12, já mudou. E se vocês observarem, a reta, ela deitou um pouquinho mais. Todo mundo percebe isso? Eu fiz a mesma coisa, plotei os pontos e tracei uma reta. Só que se vocês observarem, a reta aqui, ela mudou um pouquinho. Ó. Era essa reta que a gente tinha no outro exercício. O que aconteceu com ela foi isso aqui. Ó. Aí eu vou pegar... trocar esse cara. Olha só. A reta azul era o outro exercício. Nesse aqui já tem a vermelha. Olha o que aconteceu. Percebam que a reta ela parece estar um pouquinho mais deitada. Vocês concordam? Tá claro? Aí vamos lá. Sim. Vamos Tem uma ascendência menor, né? Hã? Ela ascende menos do que a outra. Sim. Ou melhor, ela cresce mais devagar. Veja bem, por que cresce mais devagar? Olha só, essa aqui chegou no 15, quando o x era 3. Essa reta aqui, marcar o 15 seria difícil, mas ela consegue chegar lá. Coloca, por exemplo, se você colocar aqui 5, você tem 2 vezes 5, 10 mais 6, 16. Então, em algum momento, essa reta vermelha vai bater no 15, só que ela vai demorar mais para chegar lá. A reta azul chega no 15 mais rápido. Tudo bem? Porque isso aqui é infinito. É porque eu tinha feito esse gráfico aqui no Excel, que aí eu aproveitava a tabela, botava o gráfico, era mais fácil. Mas aí ele deu um segmento de reta, ele deu um pedacinho da reta. Mas a representação de uma função através de uma reta é uma reta infinita. Então, assim, em algum momento ela vai chegar no 15, em algum momento vai. Pode demorar mais, pode demorar menos. Beleza? Mas eu entendi a sua ideia, e é bem por aí mesmo. É porque do jeito que eu falei, dava a entender que era finito, né? Mas foi o que eu quis dizer mesmo. Não, beleza. Aí vamos lá. Se a gente fizer a mesma coisa, só que agora considerando x mais 6. Aí esse aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, que eu acho que vocês já pescaram. Botei isso aqui, ó. Antes eu tinha essas duas retas. Esses caras não estavam aqui. E agora a gente tem essa outra reta aqui. Essa reta. Trocar a cor dela. A gente tem essa reta aqui em... Deixa eu ver se vai... Vou colocar em preto, acho que dá para ficar claro. Essa aqui em preto. Opa! Diminuímos o A. Lembre-se,
O cara que acompanha o x é o A, que pode ser um número qualquer. Ele já foi 3, já foi 2, agora está sendo 1. Quando eu diminuo o A, parece que a reta está ficando mais deitada. Aí vamos dar alguns outros nomes. A inclinação da reta está diminuindo. Beleza? E quando A fica negativo? Aí pronto. Você tinha essa reta aqui. Essa reta foi indo. Quando A fica negativo, ela virou. Esse virar, a gente diz que é uma inclinação negativa. Aí, observa que o comportamento mudou um pouquinho. Olha para a tabela. Quando A era positivo, à medida que eu aumentava x, porque eu estou aumentando x, ó, menos 3, do menos 3 para o menos 2, eu aumentei. Ele ficou menos negativo, isso é aumentar. Então, menos 2, menos 1, 0, 1. Quando eu aumento x, a imagem f de x está aumentando também. Então, olha que legal. Quando o A é positivo, f de x está crescendo com x. A função é dita crescente. Essa é a primeira coisa que vocês... Primeira não, tudo que vocês precisam ter em mente até agora. Mas assim, essa é uma informação muito importante, que agora a gente começa a falar em crescimento e decrescimento de função. Quando o rapaz tinha feito o comentário, eu comentei do crescer mais rápido ou mais devagar. Mas a função, além de crescer mais rápido ou devagar, na verdade ela pode crescer ou decrescer. Quando o A é positivo, a gente tem uma função dita crescente. O que é uma função crescente? À medida que você aumenta valores de x, você também aumenta os valores de f de x. Algo diferente aconteceu quando o nosso A foi negativo, como nesse exemplo aqui. Nesse exemplo, aí vamos lá, é o que a gente já tinha conversado lá atrás em outras oportunidades, e se aplica aqui também. Quando a gente tem um menos na frente de uma letrinha, é porque o número 1 a gente quase nunca representa. Quando está multiplicando, não tem necessidade. 1 vezes alguma coisa vai dar essa coisa. Então, aqui quando a gente vê menos x, é como se tivesse menos 1 vezes x. Então, o A é negativo. Quando o A é negativo, a sua função é decrescente. Porque olha o que aconteceu. Aconteceu o comportamento oposto ao que vimos até então. Quando eu aumento x, menos 3, menos 2, 0, 2, 3. Ou seja, descendo na tabela, eu estou aumentando x. Mas olha o que aconteceu com f de x agora. O f de x não aumenta junto com x. Está acontecendo o oposto, ele está diminuindo. Essa reta ela tem uma inclinação negativa. Ela é uma reta decrescente. À medida que você aumenta os valores do domínio, o valor de imagem diminui. Beleza, pessoal? O coeficiente A, o carinha que acompanha x, é tão importante, mas tão importante, que ele tem um nome especial. A mexe na inclinação da reta. Inclinação, aí fazendo uma ponte com a geometria, tem um ângulozinho aqui, né, pessoal? Olha só, tem um ângulo na reta azul, tem um ângulo na reta vermelha, tem um ângulo na reta preta. Esse ângulo está diminuindo. Quando a reta está deitando, quando a inclinação está diminuindo, eu estou diminuindo o ângulo de inclinação. Então, o coeficiente A, como ele mexe no ângulo de inclinação, ele é chamado de coeficiente angular da reta. Retas que têm coeficiente angular positivo são retas crescentes. Ou melhor, funções cujo coeficiente angular é positivo são funções crescentes. Funções cujo coeficiente angular é negativo são funções decrescentes. E só para a gente fechar, eu sei que já roubei 2 minutinhos da aula do outro professor,
mas o B, ele também tem sua importância. Se vocês observarem o que aconteceu em todos os exemplos, todos eles, teve um número que nunca sofria alteração. A reta inclinava mais ou menos e ele estava sempre lá. Que curiosamente, na verdade, não tão curiosamente assim, era o 6. Olha só, quando você substituía x por 0, sempre dava 6. Nesse caso do 3x mais 6, no caso do 2x mais 6, no caso do menos x mais 6, em todos os casos o 6 estava sempre lá, associado ao x igual a 0. O que é esse cara? Ele é um cara importante também. Do mesmo jeito que o A é chamado de coeficiente angular, porque mexe na inclinação da reta, o 6, aí no caso não o 6, o B, o 6 aqui, é um exemplo específico. Na nossa notação geral, a letrinha que estava representando esse carinha que não acompanhava o x era a letrinha B. O B, na nossa função, ele representa o ponto de corte da reta no eixo y. É o ponto de encontro da reta que representa a função com o eixo das ordenadas. Mais do que isso, esse ponto de encontro é justamente o valor de imagem quando o domínio vale 0, quando o x vale 0. Esse coeficiente, ele também recebe um nome, ele é chamado de coeficiente linear. É o ponto onde será cortado o eixo y. É o ponto que você obtém substituindo x por 0. Por quê? Se você olhar para a equação geral, fica ainda mais claro. Se você colocar x igual a 0, a vezes 0 dá 0, vai sobrar só o b. E é isso. O ponto de encontro da reta que representa a função com o eixo y é exatamente o valor de b. E aí eu trouxe só no slide mais à frente exatamente essas conclusões às quais a gente chegou. O valor de A que mexe na angulação é chamado de coeficiente angular. Opa, tem um minutinho só. O valor de A mexe no coeficiente, na angulação, é o coeficiente angular. Se for positivo, a função é crescente, negativo, decrescente, e B é o ponto de encontro com o eixo y, que é quando x igual a 0 é chamado de coeficiente linear. Pessoal, peço desculpas por ter roubado 5 minutinhos da aula do outro professor. Mandem o nome de vocês lá no grupo para eu fazer a chamada e na aula que vem a gente continua. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, vocês podem falar, mas a gente encerra o conteúdo de hoje por aqui, beleza? Só manda no